Dinheiro. Dinheiro. Da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 57. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Palavras de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo Gentis nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto? É pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos, pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, com esta página, a gente convida todos os irmãos que nos acompanham a elevar o pensamento, os sentimentos até Jesus, em primeiro lugar, em agradecimento pelas bênçãos derramadas. Agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de aqui estar, Senhor, diante de Ti, buscando no Seu Evangelho de luz as lições que tanto precisamos. Pedindo, Senhor, que os Seus mensageiros de luz, que nos acompanham, adentre os lares aqui congregados, até o nosso irmão Eduardo, que fará uso da palavra, inspirando-se, que ele possa receber o amparo dos amigos espirituais, assim como todos nós. Que as suas bênçãos de luz seja derramada sobre todos nós e sobre toda a humanidade. Onde houver dor, sofrimento e desespero, Senhor, possam seus mensageiros levar o lenitivo aqui derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade bendita desse trabalho que em cada semana culta, nos oferecendo uma oportunidade de aprendizado. Que possamos, Senhor, de corações agradecidos, pedir a Tua permissão. A permissão dos amigos espirituais que nos orientam e dirigem e, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso trabalho da noite. Com nossos corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado. A paz, meus irmãos. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a lição que Emmanuel nos traz, trazendo esses exemplos que Jesus demonstra no seu Evangelho sobre as questões financeiras de cada um de nós, né? O resultado das posses financeiras de cada ser humano é responsabilidade de cada um. E como ele diz, se nós aprisionarmos esses recursos estritamente ao sabor dos nossos desejos para satisfazer as vontades, às vezes, muitas vezes pueris, nós vamos responder à lei pela consciência culpada. Porque
Os recursos financeiros é um manancial de bênçãos e de luz oferecidos pela misericórdia divina, pela misericórdia de Jesus, para que a gente faça algo de melhor em prol nosso e daqueles que estão ao nosso redor e em prol de toda a humanidade, de acordo com as condições, de acordo com as posses, de acordo com a capacidade de cada um. Então, ter posses financeiras não é errado, mas o amor por ele é que nos faz responder, né? Pelo mau uso que fizermos desses recursos, que em realidade não nos pertence, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam que nós somos mordomos, usufrutuários, né? Administradores. E Jesus, no seu Evangelho, nos diz: cada um dará conta da sua administração. Então, nesse parâmetro das posses financeiras, cada um de nós vai dar, né, conta de como administrou as posses que recebeu do mundo maior. Então, essa é a lição, essa é a nossa página da noite que Emmanuel nos convida a meditar, né, para que a gente avalie, cada um de nós em particular, né, pela própria consciência. Então, que Jesus nos fortaleça para que a gente acerte sempre da melhor forma em todos os quesitos da nossa vida, né? E a gente agradece a Jesus essa oportunidade. Novamente, boa noite a todos, boa noite, Eduardo. E eu passo a palavra, então, para o nosso irmão Eduardo, né, que vai nos trazer o tema desigualdade das riquezas. Isso. Não é isso? Então tá bom. Eduardo. Obrigado. 45. Oi. Só confirmar o horário, é 8h40? 8h45. 8h45, tá, só para confirmar. Tá bom? Tá, ok. Então é isso, gente, muito boa noite a todos, a paz de Jesus continue a nos envolver. Agradeço aí mais uma vez ao Centro Espírita Alvorecer a oportunidade de a gente poder falar, né? Divulgação doutrinária, na nova era agora, né, virtualmente. Então, no novo meio, estamos aí explorando, ainda iniciando. Tivemos algumas dificuldades aí no início, mas já acertamos o áudio. Então, a gente, graças a Deus, vamos então adiante, vamos aproveitar quando estamos online, não é? O tema muito interessante, desigualdade das riquezas. Aparentemente, ele não diz respeito a gente, né, porque quantos milionários tem aqui agora no momento, né? Então, parece que é para eles, né, mas não, é para todos nós, né? Que, como a doutrina espírita, ela trata de todas as situações, né, que envolvem a gente, aparentemente, no momento, né, nós podemos não estar vivenciando aquela situação, mas mais adiante, ou alguém ligado a nós pode estar. Então, todos os assuntos dizem respeito, sim, à nossa evolução. A prova da riqueza é colocada por Kardec como uma das provas mais difíceis, comparável à da miséria, que a miséria pode levar à loucura, pode levar à revolta, à violência, até ao suicídio, que é a pior de todas as consequências, não é? E a riqueza, a prova da riqueza é muito difícil, muito incompreendida, inclusive, por muitos, não é? Talvez, inclusive, e ironicamente, no meio cristão, né, no meio religioso, por conta das palavras de Jesus que foram mal interpretadas, né, como acontece muito frequentemente, quando Jesus fala da salvação dos ricos, aquelas célebres palavras, né, aquela passagem muito conhecida nossa, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então parece que aí, né, a gente já entende hoje que a agulha não é uma agulha de costura, mas é uma porta estreita que tinha nas sinagogas. Não sei se não existem essas agulhas, essas portas estreitas. Então Jesus, ele não diz que é impossível, né? Mas ele diz que é muito difícil. E com ele também
está Kardec, quando ele comenta a questão, né, até num capítulo anterior, quando ele fala sobre a utilidade providencial das riquezas, ele fala que dessa dificuldade imposta pela riqueza, que ela cega espiritualmente, que ela provoca arrastamentos, é o supremo excitante do orgulho, da vaidade, que muitas vezes leva até a pessoa que veio da pobreza, que veio da dificuldade, a esquecer até aqueles que ajudaram ela a construir a fortuna e fica um coração endurecido, não é? Pode levar aos vícios, à loucura e pode, então, consequentemente, levar o espírito a comprometer toda a existência dele, não é? Então, é algo muito, muito preocupante. No entanto, a gente vê, né, é muito comum a gente ver as pessoas, né, sempre na fila da loteria, principalmente quando acumula, né, buscando, né, aquela oportunidade, passar da pobreza à extrema riqueza, né? Nunca mais precisar trabalhar, não ter chefe. Então, isso aí está muito no imaginário do povo, né? Então, daí a gente imagina como é fácil a gente julgar, não é? Que a vida dos ricos é fácil e como seria melhor a nossa vida se a gente conseguisse adquirir essas riquezas, essas fortunas, não é? De milhões, de bilhões, às vezes, para poder distribuir à vontade, fazer caridade, não é? Mas também, principalmente, usar em nosso favor, da nossa felicidade, que a gente acredita esteja na posse de coisas. Então, Jesus, todo o tempo, mostrando que o reino do céu está dentro da gente, não é? Então, nesse capítulo, nesse item, que é o tema da noite, desigualdade das riquezas, é curioso, né? Chama a nossa atenção que Kardec, já nas primeiras linhas, ele já descarta completamente, não é? Ele vai sem rodeios e diz que não há menor possibilidade de haver igualdade das riquezas, e ele fala que é por conta da diferença que existe entre os homens, né? Nós não somos iguais. Isso é algo muito simples, né? Esse é um tema até fácil da gente sondar um pouco mais, ao contrário de outros que são um pouco mais sutis, né? Esse não, esse é muito óbvio. Então, Kardec ele nem faz aquele preparativo que às vezes ele faz umas abordagens antes para introduzir a gente no tema, nesse não. Ele já rechaça a possibilidade simplesmente porque nós somos muito diferentes. Basta a gente olhar em torno de nós, não é? A própria mídia está repleta de casos, né, de pessoas que ganharam, como a gente já mencionou aqui, a loteria, ganharam sozinhas na loteria em milhões, dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões, e muitos deles em pouco tempo ficaram pobres, voltaram, perderam tudo, conseguiram dissipar, dilapidar aquela fortuna incrível. Um dos casos bem conhecidos é o de um jovem inglês, né, tinha mais ou menos 19 anos, ele era gari, e ele conseguiu ganhar em torno de, na nossa moeda aqui, 26 milhões de reais, né, 9 milhões de euros, né? E em poucos anos, ele torrou aquilo tudo. Poucos anos ele já não tinha mais um tostão, não é? Por sorte não desencarnou. Ele gastou todo o dinheiro em festas que duravam dias, regadas a muita bebida, drogas, que ele era usuário de droga, não é? E por sorte, como a gente disse, não desencarnou, não é? E curiosamente, não é? Ele, depois de perder tudo, né, perdeu família, a esposa ele chegou a se casar nesse período, teve filhos, a esposa se afastou e estava sozinho, e ele ainda teve lucidez ainda para tentar recuperar o emprego dele e conseguiu. Então ele voltou a ser gari, uma experiência impressionante, né? Então, Kardec coloca, né, que é impossível haver igualdade, né, justamente porque as pessoas, né, não são igualmente laboriosas, nem inteligentes, nem ativas para adquirir as riquezas, o dinheiro, né? E nem sóbrias e previdentes o bastante para conservar, né? Então, nós citamos aqui um caso de alguém que recebeu uma oportunidade única de sair da condição humilde que ele se encontrava, né, e mudar completamente a vida dele, a vida das pessoas que eram importantes para ele, né, e gerar mais riquezas, oportunidades, conseguiu voltar à estaca zero, né? Confirmando o que diz Kardec, das diferenças que existem entre as pessoas, né? Então, há muitos casos assim de pessoas que perderam tudo. Também a gente conhece as celebridades, atletas, jogadores, né? Que não souberam administrar, não tiveram
esse descaso com o dinheiro, não que tenham gasto dessa forma tão irresponsável, como esse jovem que a gente citou, mas também não souberam administrar e pensavam que o dinheiro nunca ia acabar e foram gastando, dando festas, dando carros de presentes, presentes caros, e não cuidavam dos problemas quando eles surgiam, e com isso se endividaram, perderam quase tudo ou quase tudo também. Então, há muitos casos assim, não é? Então, nem todos são habilidosos em lidar com o dinheiro, com a fortuna, não é? Se a gente não é no pouco, às vezes a gente não é organizado nas nossas contas domésticas, a gente vê que todo ano, na época do Natal, o que acontece, né? Disparam, né, os números de inadimplência. Então, as pessoas compram, recebem aquele 13º, que é tão pouquinho, e já acha que ganhou na loteria. Sai ali, vai direto para a fila das lojas, usa o cartão, mas sem planejamento, de forma imprevidente, como coloca Kardec, né? E o resultado logo se faz ver, não é? Então, ficam endividados, passam o resto do ano tentando acertar o cartão. Então, somos a maioria de nós, né? No extremo oposto, temos, né, aqueles que Kardec cita como inteligentes, né, sóbrios para conservar, ativos, laboriosos, né? Se de um lado temos pessoas que gostariam que o dia tivesse 25 horas, né, para eles poderem dormir mais, ficar mais à vontade, né? Tem, por outro lado, aqueles que são extremamente laboriosos, né? Gostam de trabalhar, têm muita iniciativa, acordam 5 da manhã e conseguem fazer milagre daquelas horas, não é? E muitos desses são empreendedores, né? São pessoas que se tornam verdadeiras lendas, né? Milionários que merecem o nosso respeito, não é? Principalmente aqueles que vêm da pobreza, que são, às vezes, vendedores ambulantes, em que poucos anos transformam, não é? aquele pouco em muito, não é? Em um verdadeiro império, e viram realmente lendas, escrevem livros, dão palestras e consultoria, não é? Então, impressionante. Vemos, então, e como diz Kardec, né? Numa existência só a gente não consegue explicar isso, né? Então, só a reencarnação explica essa falta de habilidade total de uns e o excesso de habilidade de outros, nesses visionários, pessoas que impulsionam o progresso, que geram mais riqueza, geram empregos, oportunidades. A riqueza é apresentada pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, como uma geradora de progresso, ao contrário de nós, que muitas vezes julgamos as pessoas ricas, né, como, às vezes, desonestas, aproveitadores, como não tendo compaixão do povo, por eles viverem em abundância, vivem como nababos, né? São vistos assim, enquanto o povo, pobrezinho, mas não é bem assim, né? Na verdade, a fortuna faz parte da lei de Deus, não há palavra nenhuma de repreensão para aqueles que detêm a fortuna, porque ela é um instrumento poderoso, como o Inácio leu na página sobre dinheiro, um instrumento poderoso de progresso, não é? Muitas das vezes a gente pode até se comparar a uma pessoa milionária, vamos tirar como exemplo eu mesmo, né? Então, eu ajudo as pessoas, às vezes, na rua, ajudo algumas instituições, né? Alguém bate a minha porta, eu contribuo, não é mesmo? E faço bem, né? E é bom que a gente faça isso, né? Que é o que Jesus recomenda mesmo, né? Que a gente ajude, principalmente se bater, se nos procurar. A gente não deve nem esperar nos procurar, na verdade, né? Verdadeira caridade deve ir em busca do sofrimento, dos sofredores, e oferecer o seu concurso fraterno da melhor forma possível, não é? Mas quando nos procura, então, não é? Aí, com mais propriedade, então, devemos ajudar, não é? Só que existem essas pessoas que a gente mencionou, que muitas vezes detentores de grandes fortunas, milionários, né, que nem fazem caridade como a gente faz, às vezes podem passar uma existência inteira sem fazer doações, sem fazer caridade, mas são empreendedores, são empresários muito competentes que geram empregos que ajudam pais de família a pagar o aluguel, pagar a educação dos filhos, plano de saúde e botar a comida na mesa, né? Então, quem faz mais vantagem, não é? Eu que apenas faço aquelas minhas pequenas contribuições, ou esse irmão nosso que vive em luxo, anda em carros de luxo, viaja para o exterior, faz compra coisas que não precisaria, mas gera progresso, gera muita felicidade, dignifica pessoas, né, sem precisar dar esmola. Ele não dá esmola, mas ele dá muito mais, ele dá o salário, não é? Nesse capítulo mesmo,
acho que é Instruções dos Espíritos, não sei qual espírito ele fala, né, de sempre que possível, não é, a gente converter a esmola em salário. Então é muito importante dar a esmola, que a gente vai suprir a necessidade premente daquele que está pedindo, está com a mão estendida ali na sarjeta, na calçada, esperando a nossa compaixão, não é? Então isso é urgente, mas sempre que possível, não é? E não está ao alcance de todos, evidentemente, a gente transformar esse recurso amoedado em salário, porque esse sim vai restabelecer a condição de dignidade daquela pessoa, sempre que possível. Óbvio que a gente sabe que a maioria dos pedintes tem, às vezes, desequilíbrios, não tem condições, não estão nem com a saúde em condições, mas há um grupo pequeno, menor talvez, que esteja pedindo, mas que está em condições de trabalhar, né? Sempre que possível a gente estender a ele esse recurso, e é o que essas pessoas muitas vezes fazem, não é? Então, o papel deles estão contribuindo, vamos dizer, para o progresso muito mais do que eu, que ainda não consigo. Um dia conseguirei, porque é da lei de Deus, que todos nós estamos nos qualificando, iremos nos qualificar para atuar também como administradores, só que tudo tem um começo, né? A grande caminhada começa com um primeiro passo, aquela escadaria infinita com os primeiros degraus, então nós estamos começando, né? De início, nós temos que aprender a valorizar, respeitar o dinheiro, como foi dito na página de abertura, né, sobre dinheiro, né, valorizar cada centavo, respeitar. E nesse quesito é onde cresce a importância da condição que a maioria de nós no planeta estamos vivenciando, que é a condição da pobreza relativa, não é? Que esta, sim, também faz parte da lei de Deus e é vista pela espiritualidade superior como um elemento de progresso muito grande, porque é ali que a gente aprende a contar moeda, aprende a valorizar os recursos, aprende a não desperdiçar, não é? Ou melhor, aprende ou temos oportunidade, né? Porque há pessoas, como a gente falou, né, que mesmo no Natal, né, mesmo sabendo que todo ano acontece aquele engarrafamento nas contas, acúmulo de boletos, a gente não aprende, no ano seguinte a gente faz, mas estamos aqui em repetição, nós estamos aqui em teste, né? Temos tempo, estamos aprendendo. Um dia a gente vai aprender a administrar o pouco. Quem não é no muito, quem não é no pouco, não é no muito. Não consegue fazer muito com pouco, imagina quando tiver o muito, né? Se a gente não consegue, então, administrar os poucos recursos, um pequeno salário, pequena quantia que foi confiada a nós, imagina se nós conseguimos botar a mão em dinheiro mesmo, de verdade, né? Corremos o risco de fazer o mesmo que os nossos irmãos, que causam em nós essa estranheza toda, mas quem sabe se a gente também não se atrapalharia nas contas, não conseguiríamos administrar direito e em pouco tempo também, talvez um tempo maior do que eles, mas também nos víssemos sem aqueles recursos, não saberíamos conservar. Não é difícil, não é? Acontece bastante, por incrível que pareça. Não é? E Kardec, ainda sobre a igualdade, a distribuição, a repartição das riquezas, que ele afirma ser impossível, dada a diferença que existe entre os homens, não é? Ele fala que já foi matematicamente provado, é nesse item que a gente ouve a doutrina espírita falar isso, afirmar isso, que já foi matematicamente provado, demonstrado, que se fossem repartidos, né, igualmente todos os recursos amoedados do mundo, todo o dinheiro, as riquezas do mundo, né, e nós hoje somos quase 8 bilhões, né? A parcela que caberia a cada um seria insuficiente. Olha que coisa impressionante, né? Então, seria insuficiente, ainda mais hoje que nós somos 8 bilhões. No tempo de Kardec éramos menos, um número bem menor, então não seria suficiente, né? E ele prossegue, ele fala que, ainda que se fizesse essa divisão, ela duraria muito pouco, por conta dessas nossas inclinações totalmente diferentes. Então, aquele super administrador, aquele investidor de bolsa, aquele mega milionário, né, que muitos deles na sua biografia, né, ao contrário do que muitos imaginam, pensam que eles ficam esquiando o dia inteiro, pelo contrário, é só a gente olhar na biografia deles, nos vídeos aí, a maioria, Bill Gates, né, eles passam 60% do tempo deles lendo, pesquisando, buscando novos meios, maiores meios, né, novas informações que venham aumentar ainda o sucesso deles. Então, eles têm a sede insaciável de sucesso, não tem jeito, né? Não tem como frear esses homens, né? Então,
Então, ao contrário do que a gente imagina, eles não estão ociosos, né? Então, imagina, né, essa parcela pequena caindo na mão deles. Com certeza, em poucos instantes, eles já estariam transformando aquilo em novos recursos, em mais riquezas, já estariam ricos em poucos meses, certamente, né? Por causa do conhecimento, da experiência que eles acumularam. Não caiu do céu aquele dinheiro, foram eles mesmos, pelo seu mérito, pelos seus esforços, pelas suas pesquisas, por se sentirem muito motivados, né? Por já terem aquela visão diferenciada por conta da experiência acumuladas através de várias existências, várias encarnações, então eles já fazem instintivamente. Né, aquele comerciante que já é comerciante há 2.000 anos, já tem o tino comercial, já está na veia, já está nas veias, né? Aquele que começou, como a gente diz, como ambulante e ninguém consegue parar ele. Então, se puser ele na estaca zero, ele volta, porque ele já sabe o caminho, né? Ao contrário daquele outro que se puser nas mãos dele um drogado, né? O que ele vai fazer? É óbvio, né? Então, aquele dinheiro é desperdiçado. O outro ia apostar, ia jogar, gastar com cerveja, com festas. Então, seria impossível estabelecer essa igualdade, não é? E Kardec ainda avança um pouco mais nas suas considerações. Ele fala que, ainda que fosse possível manter esse estado, essa repartição, essa igualdade pretendida por alguns, ele fala que um dos resultados negativos, prejudiciais, nocivos, seria a perda do estímulo, não é? Por exemplo, né? O que estimula essas pessoas, esses milionários, a ler, a pesquisar, ao invés de estar, né, buscando lazer, o contato, convívio da família, fazendo o que gosta, né? O estímulo é aquela ambição saudável que gera progresso, que gera empregos, que faz com que haja, né, a pesquisa da vacina agora que a gente está vivenciando, né? Fortuna acumulada nas mãos de laboratórios, graças a ela, grandes trabalhos, como diz a doutrina, não é? Grandes trabalhos só são possíveis graças à fortuna, concentração de renda, de dinheiro na mão de alguns, não? E ela só acontece graças a isso. No momento que você fracionasse, não teríamos a vacina, não teríamos viaduto, não teríamos as universidades, então seria um caos. Então é algo muito falso. E se a gente pensa que esse pensamento saiu exclusivamente da cabeça de Kardec, a gente está enganado. Porque lá já no Livro dos Espíritos, no item de homônimo, né, Desigualdades das Riquezas, está lá dentro do capítulo que fala sobre a lei de igualdade, não é? A partir da questão 808, ele fala exatamente sobre isso. O assunto é desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas aqui ele fala na questão 811, se vocês me permitam ler, na linha A, na letra A, quando ele pergunta, será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Né? Então, os espíritos dizem que não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, né? Então, já tínhamos falado, né? E na letra A, pergunta ainda Kardec, há, no entanto, homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Né? Aí os espíritos respondem, são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, quer dizer, fantasias. Então, ele chama esses de sistemáticos, né? São turrões, né? Não querem enxergar que existem mesmo aqueles que querem a força de decreto estabelecer a igualdade na sociedade quando não é mais possível, né? Desde que foi inaugurada a era da razão, da inteligência, desde que o homem saiu da condição de uga-uga, né? da condição de aborígenes, né? Desde que no índio lá existe igualdade entre os índios, né? Porque eles estão todos no mesmo patamar, né? Ali ninguém fala, não pode, nem tem como haver desigualdade, o índio não sequer produz, ele não tem indústria, então é natural que ali haja uma igualdade, mas é imposta pela natureza, pelas suas condições. Mas desde o momento que, como a gente colocou, foi inaugurada a idade da razão, que começaram as pesquisas, a desenvolver as artes, as ciências, em todos os sentidos, começaram a se destacar as inteligências
através do livre-arbítrio. Uns buscavam mais a fundo, lançavam a rede mais fundo, outros no comodismo, né? E outros buscando simplesmente a espiritualização, não preocupados em reter, cada um tem então a sua missão, sem querer desmerecer o trabalho desses empreendedores, né, de todos os tempos. Então não há como voltar atrás, desde que a humanidade começou a se diferenciar, desde o momento que ela deixou de ser homogênea, como no tempo, né, das cavernas, como entre os índios, quando nós nos tornamos cada vez mais heterogêneos, né, indo daquele que não consegue administrar um salário mínimo até aquele que consegue, né, multiplicar a sua fortuna, aparecer lá na lista dos milionários e gerando progresso, não tem como mais voltar atrás. Não seria justo dividirmos igualmente, estaríamos matando o estímulo, né? Temos experiência nesse sentido, que é basicamente essa questão 811 do Livro dos Espíritos, está falando sobre as experiências, né, de alguns países onde foi implantada a força por lei essa igualdade, né, e existem ainda experiências nesse sentido, onde simplesmente, né, acaba a indústria, acabam as pesquisas, né, ninguém tem um estímulo, porque ninguém trabalha como relógio, né, a não ser que fosse por amor, a não ser que se conseguisse também transformar o coração desses espíritos, desses empreendedores, para que eles passassem, né, a fazer por amor à humanidade, mas isso é impossível por enquanto. E Deus se serve, né? O título do capítulo é: não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é possível colocar Mamon para servir a Deus, e é o que Deus faz, não é? Através desse que, mesmo na ambição, geram progresso, resolvem problemas, né, da subsistência de muitos que ainda não conseguimos, não é, sobreviver sem os empregos. Precisamos da indústria, precisamos das empresas. Então, é da lei de Deus, sempre foi, não é combatido por Jesus em momento algum. As referências que nós temos no Evangelho, os encontros de Jesus, não é, com o jovem rico, que consta aqui no início do capítulo, é citada, não é? O jovem rico se apresenta para Jesus, manifestando intenção, interesse em se tornar seguidor seu discípulo, e Jesus fala da necessidade de seguir os mandamentos, né, Jesus? E ele fala que desde cedo, desde a sua juventude, ele já seguia os mandamentos. Então Jesus fala: pois bem, faz muito bem, mas então vai, vende tudo, todos os seus bens, dá aos pobres, o resultado, né, e me segue. Então, no momento que Jesus fala isso, o jovem, então, abaixa a cabeça, fica triste, sai, se afasta, né? E Jesus, então, já sabia qual era o ponto fraco dele. Ele faz esse teste justamente para pôr a fundo, né, o pensamento dele, o que estava por trás, né, da vontade dele, que não tinha raízes profundas, né? Ele não estava disposto a seguir Jesus ao ponto de deixar para trás os seus bens, né? Então, o que Jesus vislumbrou ali foi o apego, né? Então, nesse sentido, que não é possível servir a Deus e a Mamon. Ele não conseguiria se dedicar aos trabalhos com Jesus, porque ele não tinha o desprendimento necessário. Então, Jesus percebeu isso na alma daquele jovem, não é? Então, não é simplesmente por ele ter. Jesus não estava condenando a riqueza em momento algum, quando ele fala faz a comparação da salvação, do camelo, mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha. Não que Jesus esteja condenando a riqueza, a fortuna, mas apenas falando daqueles arrastamentos, da dificuldade que encontra aquele que a detém, por ela dar acesso a todo tipo de excessos que existem no mundo, aos vícios, às paixões, e desviar do céu os olhos daquele que a detém, como coloca Kardec, né? Então, aquilo é o supremo excitante do orgulho, da vaidade. Voltamos a repetir as palavras de Kardec, né? E tanto isso é confirmado que Jesus não condena a riqueza, porque num outro encontro com um outro rico muito célebre, né? O Zaqueu, que era publicano, muito detestado, era um rico muito detestado, porque ela não era apenas publicano, cobrador de impostos, ainda era chefe dos publicanos, era detestado 2 vezes, né? Então, Zaqueu, Jesus pede para Zaqueu recebê-lo, a gente conhece bem a passagem, pede para recebê-lo na sua casa, diz que ia se hospedar lá naquele dia. Zaqueu fica muito feliz, que ele já conhecia o trabalho de Jesus, a gente sabe que ele, né,
só de saber que Jesus estava nas redondezas, ele tenta ver Jesus, ele era de baixa estatura, sobe numa árvore, num sicômoro, para poder ver Jesus. Jesus pede que ele desça, né? A gente conhece bem essa passagem bem famosa, não é? E no relato do Evangelho, Zaqueu fala para Jesus que se ele tivesse prejudicado alguém, ele iria indenizar 4 vezes mais, né? E Jesus fala o quê? Que, em verdade, naquele dia a salvação tinha entrado naquela casa. Quando ele ouve aquela declaração de Zaqueu, ele percebe sinceridade no seu coração, certamente não identificou apego, não é? Muito menos avareza, já que ele pretendia indenizar 4 vezes mais, o quádruplo. Não é? Se fosse o dobro, já seria bastante, mas era 4 vezes mais, né? Então mostra que ele não era apegado, era rico sim, mas ser rico não é pecado, era fruto do seu salário, tinha ganhado honestamente, dentro da lei, né? Não foi usurpando, não foi roubando ninguém. Então, Jesus não manda que ele divida tudo, que ele se livre daquela fortuna, porque Jesus sabia que aquilo ali não era empecilho, não ia prender o coração, porque o problema da fortuna, do dinheiro, é a escravização. E muitas das vezes essa escravidão, ela acontece até com coisas pequenas, as outras riquezas que a gente dispõe e que são também formas de alavancas do nosso progresso e das pessoas que estão ao redor da gente, não é? São todos recursos que a gente dispõe, sejam materiais, seja da inteligência, e às vezes, muitas das vezes, a gente se apega àquele pequeno, né, recurso que a gente dispõe, que é ferramenta de progresso, e a gente se envaidece dele, não usa para o bem, muitas vezes usa até para o mal. É comum a gente ver, muitas vezes, até pessoas pobres que são muito apegadas ao que têm, né, ou preconceituosas, e pessoas ricas que é o contrário, né, que são desapegadas. Então, só Deus, não cabe a nós julgarmos de forma alguma as pessoas ricas, né, porque somente a Deus cabe esse julgamento. Ele permite que a fortuna passe de mãos em mãos para que a gente demonstre o que a gente já sabe fazer, não é? E evidentemente que aqueles que usarem mal a fortuna, e principalmente usarem para o mal, serão cobrados, não é? Então, a cobiça, uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos. Nossa, 808. Quando ele pergunta se a riqueza herdada se não é fruto de paixões mais, né, os espíritos respondem: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, ele está dizendo aqui que, mesmo que aquela fortuna tenha origem impura, vamos dizer, né, de fonte desonesta, mas se a pessoa que a adquiriu por herança não teve culpa, não teve participação, né, isso não vai ser levado em conta. E sim quem produziu, né, quem foi o autor do desfalque, né, da expoliação, esse sim, o herdeiro não. Agora, independentemente da origem, eles colocam: se houver cobiça, Deus vai julgar mais severamente do que a gente mesmo julga, né? Então a gente às vezes passa despercebido, nem percebe o quanto a pessoa no coração dela está cobiçando, né? É avara, né? Ama aquele dinheiro mais do que a Deus, mais do que o próximo, né? Então isso sim que é um prejuízo espiritual, isso sim que representa a escravidão que a gente está se referindo, que é o grande perigo da fortuna. Mas o possuir, simplesmente por possuir, não é pecado algum, não é? Aquela linguagem antiga, não é? Não é erro. E mesmo usufruir do dinheiro, do luxo, desde que a pessoa esteja utilizando bem, é perdoável, porque Deus sabe das nossas limitações. Qual de nós, né, que sendo milionário, nascendo em berço de ouro, não iria viajar de primeira classe, não ia participar de cruzeiros, né? Então, natural. Mas desde que a gente fizesse a nossa parte, utilizássemos, né, como recomenda lá a parábola citada por Jesus, como ela sugere a parábola dos talentos, desde que a gente não enterre
não é? Desde que a gente não use só para o nosso prazer, só para atender os nossos interesses, não há ninguém teria o direito de nos julgar. Não é? Então, em tudo, nós temos que buscar sempre o sentido não literal das coisas que Jesus falou, né? Senão a gente se afasta do sentido do evangelho, que é de libertação. Temos que buscar sempre transcender, como Jesus sempre transcendeu. Jesus nunca colocou rótulos, sua visão não poderia jamais ser superficial com relação a esse tema, às riquezas, porque ele conhece o nosso coração, não é? Nos conhece, sabe das nossas dificuldades, não exige de nós, Deus não exige de nós passos mais largos do que os que a gente já consegue dar, e cada um tem que dar conta da sua administração. Como disse Jesus, né? Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, que a gente olhe apenas, né, para as nossas necessidades, para os recursos que estão ao nosso alcance, esse sim é que importa que a gente utilize da melhor forma possível. Desses recursos é que a gente terá que prestar contas, e não do nosso próximo, dos nossos irmãos endinheirados, que cabe a eles, compete a eles e a Deus, não é? Utilizar da melhor forma. Então, gente, nós estamos, né, chegamos já aqui ao final do nosso encontro. A gente agradece aí a atenção, a paciência, a oportunidade, principalmente, de falar sobre um tema tão interessante, não é? Então, Jesus continua nos abençoando, desenvolvendo a sua paz, iluminando os nossos pensamentos, para que a gente possa ter, né, uma experiência mais feliz, né, mais alinhada possível com o Evangelho de Jesus. Então, muito obrigado. Pedindo aí o Eduardo que faça a prece de encerramento. Faz favor. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos a Jesus, nosso mestre, irmão maior, dando graças por mais essa oportunidade de aprendizado em torno dos teus ensinamentos, Senhor, que representam luz para os nossos caminhos, pão espiritual. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Pedimos nesse instante, Senhor, que elas possam ser estendidas, principalmente àqueles que passam por grandes dificuldades, por provações, as vítimas da pandemia, todos aqueles que foram atingidos direto e indiretamente, Senhor. Pedimos pelos nossos governantes, por aqueles que administram os recursos para minimizar os efeitos da pandemia, Senhor. Oramos por eles, pedimos que possam ser inspirados, envolvidos pela espiritualidade superior, potencializando assim, Senhor, em favor das populações, os recursos, Senhor, de que detém. Muito obrigado por tudo, amigo querido, por todas as bênçãos recebidas. Abençoe a cada um de nós, nossos lares, aqueles a quem amamos, aqueles que ainda não aprendemos a amar, que ainda não nos amam, possamos ser todos merecedores, Senhor, do teu amor, do teu amparo. Ilumina-nos hoje e sempre, possamos, Senhor, com a tua licença, darmos para encerrado mais este encontro em teu nome. O nosso muito obrigado. Que assim seja.